Saudações uma vez mais aos irmãos e ouvintes do IBDP Talk, o podcast da Igreja Batista de Dom Pedro. Nós estamos aqui na segunda parte do episódio 9 e a conversa super agradável com o nosso irmão Diácono Silvio Batista. Eu vou até aqui brincar, né? Citando o próprio irmão Silvio Batista, né? Ele é uma pessoa muito especial, muito legal, mas se você puder evitar... Esse Bruno é sempre com essas brincadeiras. A gente tem, às vezes, essas tiradas, né? Para poder tornar a coisa mais amena. Mas nós estamos novamente aqui nessa segunda parte, para a gente tentar aprofundar essa parte prática da vida do cristão, até abordando algumas coisas do que a gente pode ver nos relatos de Paulo sobre aquela igreja, né, dos Tessalonicenses e tudo que eles demonstravam ali como verdadeiros cristãos nessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então para as primeiras considerações. Como o cristão do século XXI pode ser exemplo em sua comunidade local à luz do texto pregado no domingo? A gente ouviu até exemplificando o copo, né, sendo amassado, e creio que o irmão pode desdobrar mais isso para nós. Pois bem, Bruno, o texto, novamente, para aquelas pessoas que porventura não ouviram a primeira parte e vão estar ouvindo agora a segunda parte, né? Então, o texto que nós trouxemos à reflexão é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. A gente vê nesse texto o apóstolo Paulo se referindo àquela igreja de Tessalonicenses que ele havia ali implantado num período ali de praticamente três semanas, né? E aproximadamente uns 3 anos depois ele tinha relatos dessa igreja. E ele identificou na carta algumas características saudáveis daqueles cristãos, algumas marcas de um cristão saudável na sua caminhada. E aí nós dizíamos, inclusive lá na nossa reflexão, que a aplicação ela serve para nós de hoje, não é? A igreja de hoje. E a gente tem que entender aqui, a princípio, né, que Paulo identifica na igreja de Tessalonicenses algumas coisas essenciais. Não é diferente para o cristão de hoje, como eu disse, né? Ele viu exatamente, vamos resumir aqui, 5 coisas essenciais. Ele observou 5 marcas ali essenciais. A primeira, a demonstração da fé pelas obras. A gente está aqui resumindo um pouco daquilo que nós falamos, mas em certo ponto aprofundando. Então Paulo, ele identificou lá uma demonstração da fé pelas obras, aquilo que nós falamos a respeito de Tiago, né, quando fala que a fé sem obras ela é morta. Então isso ele identificou. Ele identificou, em segundo lugar, um arrependimento genuíno. Os irmãos de lá demonstravam um arrependimento genuíno, porque aquilo que eles faziam, que era a prática deles, eles deixaram de fazer. Em terceiro lugar, um trabalho do amor. Interessante que o texto fala um trabalho do amor. Ele não fala um trabalho no amor. Ele fala um trabalho do amor. Eu confesso, irmão Bruno, que eu não conheço. Eu não tive curiosidade para ver o original disso aqui. Mas me dá um indicativo aqui que esse trabalho do amor, quem é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Então eu acho que eles compreendiam aqui que o trabalho que eles realizavam era de Deus, como de fato é. Era o trabalho do amor que Paulo identificou. O quarto, paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que nós falamos aqui anteriormente. O quinto, eles eram exemplo aos outros irmãos. E o sexto, pregadores da palavra. Nesse contexto, irmãos, obrigatoriamente, necessariamente, essas características, essas marcas, elas independem de tempo. Se é no século XIX, se é no século XXI, se é no primeiro século, como foi, não é? Isso independe. Então a gente tem que ter essa compreensão que na nossa vida prática, como é que nós agimos? O irmão lembrou muito bem o exemplo que nós demos do copo, não é? E nós dizíamos na oportunidade que um ser humano pode ficar até dias sem tomar água. Tem pessoas que ficam quase à beira da morte sem tomar água. Mas muitos de nós não conseguem ficar 10, 20, 30 minutos sem tomar um copo d'água, não é? Então, se levantam na hora do culto, se levantam na hora da pregação, vão pegar a sua água, voltam ainda com o copo, amassando o copo, fazendo barulho, aí voltam ainda trazendo 2, 3 copos, querendo servir o irmão, né? Uma atitude boa no momento errado, equivocado, né? A gente, obviamente, disse que muitos irmãos precisam realmente
tomar água, uma questão de saúde necessária. Isso é uma exceção, não deve ser regra. Mas foi um exemplo só que nós demos de como a gente muitas vezes vê um comportamento do cristão que não tem na sua mente essa ideia de serviço, de essa expectativa que ele tem, que nós falamos no bloco anterior, e que se torna prática dentro da igreja. Então, basicamente é isso, e a gente vai caminhar no tema. Vale ressaltar o fato de que, por exemplo, alguém pode olhar o uso do exemplo do copo e recordar de um passado recente, né, onde se via muito excesso, né, muito legalismo, algumas vezes até beirando o abuso, né, de autoridade. E as pessoas, elas criaram um certo receio, né, e ainda mais agora que a gente vive no mundo relativista, né? Numa realidade relativista, tudo eu posso, não tem absolutos, não se respeitam mais as autoridades, as instituições. E eu creio que vale aqui ressaltar para os irmãos que um cristão que é exemplo na sua comunidade, ele tem que fazer isso para glorificar o Senhor e para a edificação do seu irmão. Não é legalismo. Sim, houve legalismo no passado. A maneira como se cobrava, a maneira como se tratava alguém que tropeçasse, parece que não podia nem respirar, né? Quando na realidade não é isso, é um cuidado, é um zelo, o serviço do amor, né? É eu pensar no meu irmão, que talvez no momento que eu tire a atenção dele, ele já não perdeu uma palavra, algo que seria tão fundamental para a vida dele. Bruno, na verdade, isso que você falou, você está falando de forma, né? Você não está falando de mérito, mas de forma. No passado, realmente, nós tínhamos várias formas autoritárias, né, de se ensinar. Na verdade, não se ensinava, se impunha, né, um comportamento. Então, aquele comportamento que se impunha era um comportamento correto de um cristão, mas a forma como era colocado é que era o problema. Nós tivemos a oportunidade no sermão de trabalhar o versículo do versículo 1 ao verso 5, exatamente aprofundando nessa questão da forma. O apóstolo Paulo, ao fazer a sua saudação àqueles irmãos aos Tessalonicenses, ele tinha algo doutrinário importante para fazer uma correção. Ele queria fazer uma correção ali com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Eles estavam frustrados com aquilo, mas a gente observa que o apóstolo Paulo, ele ao escrever a carta, ele utilizou uma forma amorosa de introduzir o assunto, não é? Você vê que ele começa no verso 2, eu estou abrindo aqui a Bíblia aberta, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, o apóstolo Paulo, ele tinha algo muito importante, ele precisava fazer uma correção doutrinária naquela igreja, tá certo? Ele não chegou logo, como a gente costuma dizer por aí, nos quatro pés, não é? Não, ele vem e ele fala: olha, eu me lembro de vocês nas minhas orações sempre, eu me lembro da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Ele lembrou características positivas daquela igreja, para somente depois ele fazer a abordagem corretiva, percebe? Então é exatamente isso que o irmão falou, a forma como se implementa a correção, a forma como se solicita um comportamento ético do cristão. Então essa é a diferença, é uma coisa que a nossa igreja, graças a Deus, tem tido a sabedoria dada por Deus. O pastor João tem sido uma bênção nesse sentido, e para mim é muito digamos assim, tranquilo falar sobre isso, porque a nossa igreja tem essa característica, né, de receber de uma forma muito sóbria os ensinamentos, as exortações, dentro desse contexto, não de um contexto impositivo, mas de um contexto de convencimento bíblico. Mas me veio à mente agora a ideia de que, por exemplo, a pessoa, eu pegar o exemplo do copo, que esse copo aí já tá todo amassado, né? Pegar o exemplo do copo aqui, a pessoa ela não tem assim a mente maldosa de falar assim: eu vou tomar água, eu vou pegar esse copo e agora eu vou amassar pra então tirar a atenção das pessoas. Então
pra ver, às vezes pra gente prejudicar ou afetar outra pessoa, eu não preciso estar ativamente envolvido naquilo. O teu objetivo de fazer, né? Exato, mas a minha passividade, ela revela o meu egoísmo de saber assim, sabe, eu não tô preocupado com as pessoas, amor. Não importa se eu fizer esse determinado ruído, porque eu quero fazer. A gente percebe isso no trânsito, por exemplo, né? As pessoas não saem aí querendo causar acidentes de trânsito, mas de repente a pessoa tá numa faixa e ela, não, eu quero ir pra outra. E vai sem dar a sinalização adequada, avisando que vai mudar de faixa, no carrinho do supermercado, na fila, né? Então, vale pensar sobre o fato de uma falta de consciência, né? De intencionalidade nas minhas ações e ver os efeitos disso de forma negativa na vida das pessoas ao meu redor. Verdade, Bruno. Você tocou numa questão de extrema importância, tá certo? Você identificou o problema. A minha esposa, ela brinca muito comigo e eu brinco muito com ela, porque eu tenho uma frase que obviamente eu falo com ela, eu não falo porque posso ser mal interpretado, mas hoje, como a gente tem a oportunidade de explicar a frase, então fica mais fácil, não é? E eu digo o seguinte, que o egocentrismo é o problema do mundo. O egocentrismo é o problema do mundo, é o problema do ser humano em todas as nossas ações, em todos os nossos comportamentos, não é? O egoísmo no coração de Satanás foram um dos elementos que fez com que ele implementasse seu intento, seu frustrado intento contra a soberania de Deus. Então nós temos que entender que quando o pecado foi inoculado no homem, algumas características dele e alguns combustíveis para que ele se revele na prática, um deles é o egocentrismo. Você falou sobre o trânsito, né? Você vê pessoas estacionando, por exemplo, em local que não é para estacionar, em local de cadeirantes, em local de grávidas, não é? Então você vê, por exemplo, até em uma festa de casamento, festa de aniversário, você vê as pessoas o seguinte, quando você dá o start para pegar a comida, meu amigo, é um corre-corre, o cara quer pegar primeiro, ele não quer saber, ele não percebe, será que tem comida suficiente para todo mundo? A gente está adentrando nessa parte prática porque me parece que esse é o objetivo, não é? Desse nosso encontro. Então, o egocentrismo é o principal instrumento que já está no homem, que é startado e utilizado no nosso dia a dia para formatar esses comportamentos que diferem de um comportamento ideal ou de um comportamento, eu digo ideal para um cristão. Porque, Bruno, eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, às vezes, a gente, numa exposição dessa, a gente, às vezes, pode ser mal interpretado, não é? Quando você fala de marcas de um cristão saudável, nós estamos falando de cristãos mesmo, porque o ímpio é ímpio. Nós estamos falando de cristãos. E, às vezes, as pessoas querem ou compreendem de forma errada que quem não tem aquelas marcas não é cristão, não é salvo. Não é nesse contexto. Uma vez eu fui pregar numa igreja e quando terminou a pregação, uma irmãzinha chegou na porta, irmão, olha, essa sua pregação foi maravilhosa. Se a irmã fulana de tal tivesse aqui. Então, quer dizer, parece que a pregação, a exposição da palavra de Deus é sempre pro outro. É para o outro, nunca é para mim. E isso é provocado pelo egocentrismo, porque eu estou no centro, né? A Bíblia, ela é cristocêntrica, é Cristo no centro. Então, quando você é egocêntrico, quando você pratica o egocentrismo, você está o quê? Desvirtuando o caráter que deveria imperar na sua vida. Isso linka até com a próxima pergunta, que trata sobre o orgulho, né? O irmão falou que o egocentrismo foi um dos elementos, né, na queda de Satanás. E, óbvio, o orgulho estava ali, se não regendo, né, mas estava ali presente. Como o cristão pode ou deve evitar essas atitudes de coração para que ele possa então ser exemplo? Eu creio que isso se reflete mais nos momentos de conflitos que surgem na dinâmica dos relacionamentos, na dinâmica da igreja. O egoísmo e o orgulho se manifestam e ele pode ser letal, né? Então, o que o irmão pode nos orientar acerca disso? Vamos entender, Bruno, assim, o orgulho como sendo
uma árvore, para a gente poder ter em mente algo que a gente possa compreender. O orgulho é uma árvore que produz alguns frutos, péssimos frutos, né? Nós falamos há pouco do egocentrismo. É um fruto da árvore orgulho. O outro fruto é a arrogância. A propósito, hoje é dia 19/6/2020, nós tivemos aqui no Guia Tempo com Deus, com o pastor João, falando sobre a arrogância, ou não ter arrogância, ou não ser um cristão arrogante. Então a gente entende que a arrogância, o egocentrismo, nasce de uma árvore chamada orgulho. E aí, para a gente poder entender, a gente vai ao profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, verso 2, o profeta diz claramente assim: Filho do homem, diga ao governo de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sinto-me no trono de um Deus, no coração dos mares, mas você é um homem e não Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Esse texto ele é riquíssimo para nos dar algumas informações sobre o orgulho. A gente pode ter em mente pelo menos 3 espécies de orgulho. A primeira espécie, o orgulho como a autoadmiração. Se autoadmirar, né? A autoadmiração, ela comporta em qualquer atividade da nossa vida, não é? Tem gente que se autoadmira porque é um excelente motorista de carro. Eu brincava com um amigo meu, ele dizia assim: você sabe dirigir? Eu digo, não, eu sou piloto, né? Então, já brincando assim para dizer, olha, eu não sou um motorista, eu sou um piloto, né? Então, de uma forma de brincar. Mas essa autoadmiração, ela funciona em todos os aspectos. Será que eu me autoadmiro? Vou falando de mim, para não falar dos outros, quando eu sou professor da escola dominical. Eu me autoadmiro quando eu vou ao púlpito para fazer uma reflexão. Eu me autoadmiro quando, instado pelo pastor da igreja, eu consigo resolver algo. Esse é um aspecto. O outro, a gente pode entender o orgulho como um preconceito, percebe? Então, às vezes, a pessoa, o preconceito em si não é o problema, é a consequência do problema, do orgulho, e por isso eu tenho um preconceito. Eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que aquele, eu tenho um emprego melhor do que aquele, e isso me torna orgulhoso, e eu tenho um preconceito. Esse orgulho se torna na prática um preconceito. O outro aspecto aqui, a gente tem em mente pelo menos 3 aspectos: o orgulho como rancor, o orgulho funcionando como rancor. Então você, por ser orgulhoso, você se torna uma pessoa rancorosa diante de fatores externos nos seus relacionamentos. Então a gente tem que entender que o orgulho nasce no coração. Ezequiel prova isso. No orgulho do teu coração você diz. Então o orgulho ele nasce no coração. Para não cair no orgulho é importante cultivar o que? A humildade, que foi um outro aspecto que o pastor João também já fez uma reflexão nesses dias no Guia Tempo com Deus diário. A humildade não significa ter uma baixa autoestima, como a gente vê muito aí se sentindo um inútil. Isso não é humildade, isso é um problema que deve ser tratado. Humildade é ter equilíbrio, sabendo que sem Deus nós não poderíamos fazer nada e que Ele é quem merece toda a adoração. Das nossas vitórias é Ele, é acreditar a Ele. Humildade é saber apreciar o bem que Deus nos dá, reconhecendo que somos dependentes dele. Agora, a pergunta que você me faz é o seguinte: como evitar esse orgulho nessa busca, né, em ser um exemplo? Parece algo preocupante. Nós estamos ali no fio da navalha, como alguns querem dizer. Nós estamos aqui diante de um combate entre o orgulho e o exemplo, e o ser bom exemplo. Aí, nós temos o ensinamento do próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. Olha interessante o que ele nos diz aqui: não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, ou em outra versão, prossigo para o alvo, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. No verso 13, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesma já tenha conquistado, porque se ele pensasse, ele seria orgulhoso. Percebe o relacionamento aqui? Ele diz assim: mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, apresso-me na direção ao alvo. Em outra versão diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação ou da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí ele enfatiza: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar desta maneira. Ou seja, o que ele está dizendo aqui na prática? Olha, por mais que sejamos maduros, não vamos pensar com orgulho. Vamos pensar o quê? Eu não alcancei ainda. Eu ainda
ainda não sou perfeito. Eu prossigo para o alvo. E ele continua: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, olha lá, olha aqui o lado, digamos assim, acessível de Paulo, o lado não impositivo de Paulo, aquilo que nós falamos agora há pouco. Ele diz assim: também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Esse entendimento, irmãos, é muito importante. Por que é importante? Porque eu tenho que reconhecer as minhas limitações e compreender as limitações do meu irmão, que muitas vezes nessa nossa caminhada nós vamos errar e a gente precisa tirar do lado o orgulho e compreender. A Bíblia diz: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Percebe? Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento. Então, Bruno, para resumir essa tua pergunta, a gente pode introjetar em nossas mentes a segunda resposta. A gente entende que para evitar o orgulho, não devemos focar na busca em sermos exemplos, mas na busca por imitarmos a Cristo. Quer dizer, o ser exemplo é consequência e não objetivo. O nosso objetivo é imitar a Cristo. E ao imitarmos Cristo, nós vamos ser exemplo. Perfeito. Eu tava pensando justamente nisso, no fato de que quando eu busco ser exemplo e eu olho a minha condição caída e o como eu não consigo alcançar esse padrão, que muitas vezes é um padrão elevado que nós mesmos colocamos, né? E eu me frustro, me decepciono, desanimo e começo a ter aquela atitude de comparação, né? Poxa, eu queria ser como o pastor João e eu não sou. Eu queria ser como o irmão Silvio, eu não sou. Eu queria ser como o Bruno, eu não sou. E na verdade nós não conhecemos o coração de ninguém, as suas lutas, as lutas que o pastor João enfrenta, as lutas que eu enfrento. E nós não somos instados a nos comparar com o nosso irmão, nós somos instados a nos comparar com Cristo. Então, só um parênteses aqui, voltando para você falou uma coisa importante, porque isso ressalta aquilo que nós estávamos dizendo. Daquela árvore do orgulho vai nascer a inveja, nessa comparação. Então eu fiz essa intervenção só para reforçar aquela questão da árvore do orgulho, da qual nascem vários frutos do pecado. E aí a pessoa vai se frustrando, e todos têm lutas, todos têm dificuldades. Mas se eu me comparo com o meu irmão, pode ser que eu esteja pior do que alguém que está caminhando bem dentro do meu padrão. E talvez eu me comparando por baixo, vou estar melhor do que alguém, dependendo da condição que eu tô, que situação, né? Agora, quando eu me comparo com Cristo, eu sempre estou aquém. Eu sempre tenho algo a ser aperfeiçoado, tenho algo a ser trabalhado, a ser transformado. E o maravilhoso é que eu me comparando com Cristo, tendo ele como referencial, né, como meu padrão, eu também tenho ali ele com os braços estendidos e abertos para operar a transformação do nosso coração. Então é libertador, né, ter essa perspectiva, é libertador, né, trazer então a eternidade na pessoa de Cristo Jesus para a nossa vida presente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não alcanço, que eu não consigo ser o que eu tenho que ser, mas eu prossigo pro alvo. Eu prossigo pro alvo e seguindo a Cristo e sendo transformado dia a dia. E também a gente não é chamado, a ideia de buscar, por exemplo, ser um exemplo, é a ideia assim de que eu tenho que apresentar a perfeição. Na realidade não, na realidade eu tenho que apresentar ou evidenciar que eu sou imperfeito e que eu estou olhando para a perfeição e tentando perseguir essa perfeição que existe em Cristo. Nem me mostrar acomodado, mas me mostrar alguém com a motivação, com as perspectivas corretas, pautadas nas escrituras. E eu acho que um ponto encorajador, né, já até caminhando aqui pro final dessa segunda parte, é quando o irmão mesmo se colocou como exemplo. O senhor falou: eu era assim, eu agia assim, e eu não sou mais. Cristo me transformou. Então é aquele momento que o pregador, que a gente percebe que o pregador, ele não tá falando de cima para baixo, ele tá falando com seus irmãos, ele tá
sendo então um exemplo nesse sentido, de alguém que reconhece suas limitações e seus pecados, que reconhece que precisa de transformação, reconhece que fracassou no passado e que Cristo trouxe essa graça e quer que os outros imitem ele nesse sentido. O que o senhor poderia falar então como uma palavra de encorajamento para os nossos irmãos, aqueles que estão lutando aí, né, entre esse já e ainda não, né? Eu quero ser perfeito, eu quero ser como, quando na verdade ele deve seguir a Cristo e muitas vezes está triste, desanimado. O que o senhor poderia falar? Só para reforçar essa sua afirmação, de fato, como você mesmo disse, de forma sábia, o exemplo não é ser perfeito. O exemplo é ser exemplo em tudo, tanto nos erros quanto nos acertos. É interessante, muitas vezes, uma vez eu conversando com o pastor, e quando ele foi me convidar para exercer o cargo de diácono na igreja, eu disse: pastor, eu acho que eu não me enquadro, pastor, né? O diácono tem que ser irrepreensível. Então eu sei que eu tenho alguns pontos na minha vida que eu preciso melhorar, né? E ele dizia assim para mim: irmão, todos nós precisamos, até eu preciso. O irrepreensível, que a Bíblia diz como característica, é aquele que se auto-repreende, ele tem essa capacidade de reconhecer os seus erros, fazer um paralelo com aquilo que a palavra de Deus diz, né? E se auto-repreender, reconhecendo o seu erro. Então esse é irrepreensível. O sentido aqui é o seguinte: eu não preciso que ninguém me repreenda, porque eu mesmo, à luz da palavra de Deus, uso a repreensão da palavra de Deus na minha vida, produzindo frutos de justiça. Mas essas já são as considerações finais? Então tudo bem. Então a gente pode, nesse aspecto de tudo que nós estamos aqui trabalhando, estudando, a gente pode pontuar algumas coisas aqui. Eu queria pontuar como uma conclusão genérica, obviamente, de tudo, né? Porque cada ponto desse nós fomos descendo a um determinado nível. A primeira conclusão é que nós devemos nos preparar antecipadamente com oração, sempre na nossa vida. Quando nós estamos nessa expectativa de aprender com a palavra, de aprender com aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, a gente tem que estar sempre se preparando em oração. É preciso também, irmãos, acompanhar essa evolução dos assuntos que estão sendo tratados na igreja. Nós temos tido devocionais maravilhosos com o pastor João, temáticos, sequenciais, né, que tem nos dado instruções muito grandes. Quando eu fui convidado pelo pastor João para trazer essa reflexão, eu me lembro que eu disse assim: pastor, e aí, o senhor acha que eu tenho que falar sobre o quê? Ele falou assim: irmão, o que nós estamos falando. Eu achei interessante, é o que nós estamos falando. Então, nós cristãos, nós temos que estar linkados com aquilo que vem sendo ministrado na igreja. Há uma sequência lógica. Graças a Deus, a nossa igreja aqui, Batista em Dom Pedro, implementou uma sistemática que os sermões não são avulsos, não é? Mesmo quando nós sabemos que o pastor João ele tem aqui o púlpito muito democrático, quando o pastor João cede espaço, e isso é bem frequente, para os demais pastores, para você mesmo, Bruno, a gente percebe que há uma sequência do assunto, aquilo que nós estamos tratando na igreja, seja às quartas-feiras, seja nos grupos pequenos, não é? Você percebe, por exemplo, o sermão do domingo, ele vai servir de base para o estudo nos grupos pequenos, ou nos pequenos grupos, né? Então isso é importantíssimo. É preciso também deixar a ideia de que o sermão, que a reflexão, que o ensinamento é para o outro e não para mim, percebe? Então, às vezes, você sabe, isso aí eu já sei, irmãos. Se nós sabemos algo, vamos reforçar o ensinamento. Não podemos deixar a nossa mente passiva, suscetível às influências, né, do mal, porque estão aí a cada momento. Vamos nos aperfeiçoar mais ainda. Eu me faz lembrar do pastor Francisco Mendes, que é pai do missionário Eliezer, que está lá na Venezuela. Pastor Francisco Mendes, a última vez que eu ouvi falar, antes de falecer, ele tinha lido a Bíblia 200 e tantas vezes, percebe? Então, já li a Bíblia toda de capa a capa uma vez, já é o suficiente. 200 e tantas vezes, e cada vez ele se aprimorava, ele aprendia mais. Então, isso nós temos que estar em mente. E, por fim, enquanto o sermão é apresentado, acho que isso é importante, devemos fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, agora pontual, viu, Bruno? Porque senão você fica com a mente em outro lugar, não é? Não é aquela autoanálise que o pastor fala de algo e aí eu fico pensando e não vejo mais o final do sermão. É uma autoavaliação, uma autoanálise pontual, assim, o pastor falou algo que tocou num comportamento meu, eu já gravo isso. Para quê? Para que eu possa aprofundar isso quando
quando eu estiver na minha casa. Então, basicamente é isso, irmão Bruno, que a gente tem para falar, que Deus possa realmente utilizar a sua palavra de forma profunda em nossas vidas e que os nossos corações, as nossas mentes possam estar como um solo fértil, onde a palavra ali plantada possa germinar e produzir frutos de justiça.